Importante, tá? Vocês têm acompanhado aí que semana que vem vai haver uma vinda da OEA para o Brasil pela primeira vez, tá? Algo realmente impressionante. Vocês não têm ideia do que representa isso. E a primeira coisa que eu peço para vocês é, tanto quem está me acompanhando aqui no Instagram quanto quem está aqui no YouTube, é pedir para vocês, como é que tá o áudio aí, tranquilo? É pedir para vocês comentarem sobre esses assuntos, tá? Botar bastante na rede social de vocês, porque a gente tem que dar um gás, tem que dar um gás nisso tudo. E eu quero que vocês estejam na mesma página que eu, para saber todas as peças que estão, se movimentando e por que que nada acontece por casualidade, tá? Então vocês estão vendo nesse momento o desbloqueio das redes sociais do Monark, que está lá nos Estados Unidos. Tal qual aconteceu com o Terça Livre, teve contas bloqueadas, né, o Paulo Figueiredo também, acho que o Rodrigo Constantino. Ou seja, ocorreu uma devassa para destruir a vida deles financeiramente, depois foi-se atrás para tentar prendê-los, não conseguiram a extradição do Alan dos Santos, e eu acho que para não ficar feio e pedir a extradição do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, dentre outros jornalistas do Brasil que estão nos Estados Unidos, eu acho que o Alexandre de Moraes ele optou pelo caminho de cancelar o passaporte de todo mundo, tá? Nesse cenário, qual é o principal problema que a gente tem no Brasil? É que quando essas ordens ilegais vêm da Suprema Corte, a gente não tem a quem recorrer, tá? O Rui Barbosa, que o busto está lá no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, a Águia de Haia, que no início do século XX fazia discursos sensacionais, como no bicentenário da no centenário, aliás, da independência da Argentina, falando sobre a diferença entre omissão e neutralidade. Quando ele ia aos tribunais internacionais, ele ia à Haia, ia à Holanda, ele falava que as pernas chegavam a tremer, mas ele não se intimidava diante das outras potências, tá? Então o Brasil ia de igual para igual, estava deixando de lado a síndrome de vira-lata. O Rui Barbosa, ele falava que a pior ditadura que tem é a do judiciário, porque dela não tem a quem recorrer. Então, o que que eu e vários outros parlamentares fizemos? A gente começou a buscar meios de pressão vindo do exterior, tá? Eu, um pouco antes, modéstia à parte, de todo mundo, estava fazendo essa relação por conta da posição do meu pai, de presidente da República. E isso daí facilitava na abertura de portas, bem como ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM, em 2019. Então isso me qualificava, colocava um selo em mim, em que fazia com que as autoridades internacionais me recebessem com, mais facilidade. E nesse momento, vale destacar, né, as pessoas às vezes falavam: "Está gastando dinheiro público", primeiro mentira, tá. Raríssimas vezes que ocorreu, algum emprego de dinheiro público nas minhas viagens, mas hoje em dia eu até mudei de concepção, tá. Porque, por exemplo, eu já deixei de viajar aos Estados Unidos para ir no CPEC, porque eu tinha que comprar o voo faltando 1 ou 2 semanas, e um voo em cima da hora para os Estados Unidos, estava o olho da cara, tá. Meu salário é muito bom, não reclamo, paga todas as minhas contas, vivo num paraíso. Mas não dá para você, a todo momento, ficar fazendo viagem internacional, né. Vocês sabem que é caro, vocês sabem que demanda um financiamento, e nesse ponto eu até agradeço a todos vocês que já compraram algum curso meu, compraram algum produto da Bolsonaro Store, que isso me ajuda a ter esse, ah, esse esse tipo de respaldo para fazer as viagens. Então comecei a viajar internacionalmente, comecei a conhecer muitos parlamentares lá fora, muitas autoridades, ia na Hungria, falava com o Viktor Orbán, falava com o Peter, que é o chanceler, na Argentina, sempre muito bem recebido pelas autoridades argentinas, mais recentemente a deputada Maria Celeste Ponce, que tem sido sensacional no apoio aos brasileiros que estão na Argentina. Se ela estiver nos assistindo, deixo o meu muito obrigado. E nos Estados Unidos, obviamente, né?
fazendo toda essa relação, e o que ajudou muito foi trazer o CPEC para o Brasil, né, o CPEC que ocorre desde 1973 nos Estados Unidos, o maior encontro de conservadores do mundo. Em 2019, na primeira visita do Bolsonaro à Casa Branca, ele ficou inclusive na Blair House, hospedado, que é uma deferência que foi dada pelo presidente Trump no seu primeiro mandato a Jair Bolsonaro, e ali eu conheci o Matt Schlapp, dentre outras pessoas, fizemos uma parceria, trouxemos para o Brasil e desde 2019 organizamos esses eventos. E isso também ajuda na hora de você encontrar um parlamentar americano. Eu queria abrir para vocês aqui uma história que, em determinado momento, uma delegação de deputados brasileiros foi ao exterior, foi ao Congresso americano, e nós tivemos muita dificuldade em encontrar as pessoas que nós desejávamos lá. E, por vezes, nós fazemos reunião com os assessores dos deputados. Então, veja bem, mais de 10 deputados federais brasileiros chegam no Congresso dos Estados Unidos, já com pedidos prévios de agenda, e não somos recebidos por aquele deputado. Eu gosto de deixar isso aí bem claro, essa história marcante, e sempre, em todas as ocasiões, em todas as experiências, ainda que possa ser uma experiência ruim, você tira um proveito dela, tá? É que eu queria deixar registrada a importância de você ter um relacionamento prévio e como é que isso tudo muda. Porque no Brasil, se você tiver uma calça jeans, uma identidade, você bate lá na porta do meu gabinete. Perfeito. Eu provavelmente vou conversar com você, talvez não vou ter muito tempo, não sei o que você vai falar comigo, então já tenho que me preocupar com isso, porque por vezes pode ser uma pessoa de má índole querendo armar alguma arapuca para cima de mim, gravar alguma conversa, enfim. Nos Estados Unidos, um deputado federal, ele leva a vida mais ou menos a vida de um empresário, é muito mais profissionalizado. Então ele tem uma assessoria, ele marca a agenda, pessoas fora da agenda não são recebidas, então não é uma dinâmica, eu não estou falando o que está certo, o que está errado, mas é uma dinâmica muito diferente do Congresso brasileiro, para quem conhece. Então, essas sucessivas idas aos Estados Unidos, em que pese muitas pessoas acharem que a gente estaria lá passeando, indo comprar eletrônico, por vezes com a família, porque eu tento sempre que possível casar, né, essas viagens com a minha família, porque para ir para os Estados Unidos, já vou abrir agora o primeiro Expose, semana que vem eu estou indo para os Estados Unidos, para o Congresso norte-americano, visitar alguns parlamentares, mas para ir para lá, para Washington, saindo aqui de Brasília, não tem voo direto, eu tenho que pegar voo com escala, são 15 horas. Então, de largada, ou pior, tá? A depender do voo que você compre. Então, de largada, você já vai de 15 horas, é um dia para ir, um dia para voltar, e se você for durante a noite, encontrar voo à noite, né, que nem sempre tem, você ainda vai chegar lá com a coluna toda quebrada, porque normalmente não são voos de classe business. Quando eu posso agora, mais recentemente, se eu puder, alguém me convidar, eu peço. Pô, amigão, por vezes aí a classe business ela é uma questão de necessidade, mas eu te garanto que 98% das vezes a gente vai de econômica e vai na fé. Eu tenho 40 anos, não tem que reclamar. Quando eu era moleque, eu pegava ônibus para ir para a praia, ia e voltava em pé, da Tijuca para a Barra da Tijuca, às vezes chegava, saltava ali na no bar do Osvaldo, ainda ia caminhando, pegava carona para ir para Joatinga, voltava na hora do rush no final do dia, pegava ônibus lotado e ia em pé. Eu falei: "Poxa, agora vou sentado no avião, vou reclamar? Tá maluco". Ainda levo um livrinho para ir lendo, e nisso tudo foi se formando esse relacionamento para eu chegar no momento de hoje. E esse relacionamento ele não é feito sozinho, tá. Mais recentemente, coisa de 2 anos para cá, eu fiquei muito feliz que muitos parlamentares, talvez na falta de quem recorrer dentro do Brasil, começaram a enxergar que tinha valor essa relação internacional, né. Começaram a enxergar que poderia ter uma saída e eu agradeço a todos eles, eu de cabeça. Eu acho aqui que junto, lado a lado comigo, porque eu não mando em ninguém, eu sou tão deputado em que pese minha votação quanto todos os outros, mas de cabeça, por exemplo, agora na posse do Trump, eu vi Cabo Gilberto, Coronel Crisóstomos, Bia Kicis, já esteve conosco, Marcel Van Hatten, senador Magno Malta, senador Girão, que conhece o deputado Chris Smith antes de todo mundo, por conta da pauta do aborto, que é uma pauta que une eles dois. E eu vou cometer injustiça, porque está faltando gente aqui, com certeza aos poucos eu vou lembrando.
tá? Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, que não são parlamentares, já estiveram conosco nesse tipo de reunião. O Mário e a Lara, da IES Brasil também, um grupo sensacional que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos. Não necessariamente os parlamentares brasileiros que eles ajudam a pauta da liberdade, tá? Quando eles conseguem agendar esses encontros, tá? São muito próximos de congressistas da Flórida, como o senador Rick Scott, que quase foi líder da maioria, eh, que é a segunda posição mais importante de Washington, depois da presidência do Congresso. Então, isso tudo, essas pessoas boas, né? Lili, Jamile, Dulce, Gustavo Gayer, essas pessoas todas, no mesmo sentido, o barco ele flui de maneira melhor. E aqui eu já vou deixar claro para vocês que, para mim, a eleição da Câmara passou, tá, pessoal? Isso aí é página virada. Existe algo mais importante, que é a gente se colocar no lugar das pessoas que estão presas hoje e todo dia você, fora de casa, não é um hotel 5 estrelas, uma prisão, como vocês devem imaginar, olhando para o teto, esperando o tempo passar, pedindo a Deus para te dar forças para ultrapassar aquele momento. Pessoas inocentes, nunca pisaram numa delegacia, estão condenadas, às vezes, até a 17 anos de idade. Então, esse é o principal ponto que a gente precisa trabalhar. Para mim, é a prioridade. Vocês estão vendo o presidente da Câmara, o novo presidente Hugo Mota, falando muito sobre isso, está deixando a esquerda com raiva. Eu digo para vocês, haverá um momento em que o Hugo Mota, ele vai ter que pautar projetos vindos do governo, vindos do Lula e do PT. Não é momento para você atacar ele. É claro que a gente vai marcar o nosso posicionamento, a gente vai subir à tribuna, a gente vai deixar o nosso voto. Deus queira o nosso voto vencedor para derrubar o governo, porque o que vem de lá normalmente não é bom. Eles vão querer acelerar com relação à regulamentação das mídias sociais, porque eles sabem que a permanência do PT no poder passa pela censura. É por isso que o Lula joga juntinho com o Alexandre de Moraes. Sem liberdade de expressão, a gente não tem como expor que a gasolina está batendo R$ 7, que o arroz e o feijão estão caros, que está tendo recorde de incêndio na Amazônia, o que ocorreu em 2022 nas nossas eleições, etc. Então, a estratégia da esquerda é tentar nos calar, sempre utilizando como argumento que nós estamos sendo antidemocráticos. Então, vocês talvez venham a lembrar uma coletiva de imprensa que a gente fez com o deputado Chris Smith lá nos Estados Unidos em março de 2023. Muita gente tirou sarro porque o púlpito da coletiva de imprensa ele estava meio remendado ali, os microfones meio postos de uma maneira aleatória. E normalmente, quando principalmente aquela parte maravilhosa da grande imprensa brasileira, quando ela faz isso, ela está tentando tirar o foco daquilo que realmente interessa. Para quem prestou atenção nas palavras do Chris Smith, e depois eu falei depois dele, ele basicamente diz o seguinte: Organização dos Estados Americanos, OEA, se vocês não se prestarem ao trabalho de vocês, que é fiscalizar as violações de direitos humanos, aí inclusa a liberdade de expressão, eu vou trabalhar para aprovar uma lei e para pressionar para que vocês percam o financiamento de vocês. E aí eu trago para o ponto atual. O Trump, ele está cumprindo a promessa do Chris Smith. Chris Smith é o deputado mais longevo dos Estados Unidos. Eu não era nem nascido, Chris Smith, ele já era deputado federal e sucessivamente tem sido reeleito desde 1983 até hoje. O Chris Smith é uma pessoa totalmente anti-aborto, ele é um conservador do Partido Republicano, mas ele já foi criticado pela direita norte-americana por um projeto de lei onde ele aumentava a idade mínima para aquisição de arma de fogo, passando para 21 anos de idade. Isso demonstra como que nós, principalmente deputados, que nós estamos em campo, a gente tem que seguir o conselho do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. Foca no positivo. Onde é que converge? A pauta da liberdade converge? Chris Smith é um bom deputado, pauta da liberdade converge, beleza, beleza, beleza? Então vamos por aqui. A gente tem que ter essa sabedoria e essa maturidade. Assim como eu estou falando para vocês da maturidade de falar, a eleição da Câmara virou, trocamos farpas com uns ou com outros, marcamos posicionamento, sempre tento ser elegante, por vezes com a esquerda que não dá para ser elegante, né. Mas
elegante não, educado. É que tem gente que às vezes não merece o respeito, né, e aí a gente segue a linha olaviana. Mas aí o Chris Smith, ele fez essa declaração na coletiva de imprensa, bem como ele propôs depois um projeto de lei que trata-se ali do HR 9850, que é o projeto de lei para fazer a Lei Brasileira de Democracia, Liberdade e Direitos Humanos. Então, Chris Smith é um deputado que não é muito de rede social, mas ele tem uma participação essencial em tudo que está acontecendo aqui, tá? Também a deputada Maria Elvira Salazar, que representa muito a comunidade hispânica lá fora, comunidade latina, porque ela é descendente de cubanos, muito colada ao senador Marco Rubio, que agora virou secretário de Estado, o equivalente ao nosso chanceler. E Deus quiser, semana que vem nós também teremos uma oportunidade para encontrar com a deputada Maria Elvira Salazar, com o deputado Chris Smith, dentre outros. E essa extensão para mais deputados, se engajando nessa pauta internacional, ela é sensacional. Por quê? Porque semana que vem a OEA está vindo ao Brasil pela primeira vez. O Trump, ele saiu da OMS, ele está cortando financiamento para vários organismos multilaterais. Ele saiu do Acordo de Paris. Agora, o Milei da Argentina também saiu da OMS. Os Estados Unidos é o maior financiador da OMS, com US$ 500 bilhão anuais, tá? Quanto é que está o dólar aí? 6. Então faz as contas aí, R$ 3 bilhões anuais, é o que ele dava para a Organização Mundial da Saúde. E isso daí é que está fazendo os ventos mudarem. Eu vi, como é que é o nome daquele jornalista da esquerda, da Globo News, que ficou me sacaneando, falando: "Olha que ridículo, deputado Eduardo Bolsonaro se prestando a isso", porque estava comemorando, fazendo a dancinha lá do Trump, junto com outros parlamentares, né, estava o Cherini lá do Rio Grande do Sul, Coronel Crisóstomo, depois chegou o Polon, quem mais estava ali? Cabo Gilberto, Capitão Alden, enfim, a gente está num momento de celebração e tem que celebrar a vitória mesmo. É que às vezes, pela má qualidade da imprensa brasileira quando se trata de reportar os acontecimentos internacionais, como vem tão enviesado a depender do veículo de comunicação que você se informe, as pessoas não estavam dando conta do que estava acontecendo aqui no Brasil, né. E eu adianto, eu rezo pela vida do Trump até hoje, mesmo depois do tiro e tal, foi eleito, mesmo depois de eleito, a gente continua orando pela vida dele até hoje, para que ele continue sendo esse instrumento de resgate da normalidade mundial e principalmente aqui na nossa região. E eu e eu sabia que o Trump, ele não reza o politicamente correto e ele perfeitamente cumpriria essas promessas. Ele cumpriria, ele seria capaz de ouvir os parlamentares americanos, pessoas que a gente conversa, para colocar adiante essas pautas. Então, quando o Trump sai da OMS, quando ele sai do Acordo de Paris, alguém duvida que ele possa sair da OEA? Porque a OEA, ela é feita para, por exemplo, preservar os direitos humanos, para analisar as denúncias de direitos humanos, aí inclusa a liberdade de expressão. Se a OEA não trabalha, para que você vai financiar a OEA? Você que está me ouvindo, sabia que o dinheiro do seu imposto, uma partezinha dele, o Brasil manda lá para a OEA também? Então é a mesma situação dos eleitores, dos cidadãos para comigo, deputado federal. Eu sou servidor público, eu tenho que trabalhar para vocês. Não é o contrário, né? De vocês trabalhando para mim. Vocês não têm, eu não tenho que prestar, vou fazer um favor, vou atender uma pessoa. Não, tem que atender, né? Essa semana na Câmara, uma das raríssimas vezes que aconteceu, eu tive que passar reto a uma pessoa, porque eu estava indo fazer um atendimento no gabinete, ainda estava mandando um áudio, eu só ouvi uma senhora, né, ela falando: "Eu preciso de 1 minuto com você". Só que por vezes 1 minuto vira 10, e a pessoa que estava me esperando no meu gabinete, que já estava há um bom tempo, ficaria esperando ainda mais, e muitas das vezes o que chega para nós não é sequer da atribuição de um deputado federal. Então, para otimizar meu tempo, eu falei: "Ó, vou ali".
encontrar com a pessoa que eu tenho que encontrar. Eu falei para ela rapidamente, estava no meio de uma mensagem de voz, e falei para ela: "Agora eu não posso". E continuei rapidamente. Uma senhora, ela ficou sentida, depois ela me escreveu, eu peço desculpas a ela, mas eu não tinha muito o que fazer, eu imaginei que se fosse importante, ela esperaria primeiro eu atender a pessoa que estava na frente agendada, para depois atender ela, só que ela já tinha ido embora. O meu pai, Jair Bolsonaro, ele fazia também esses atendimentos, às vezes as pessoas esperavam 2, 3, 4 horas na fila para serem atendidas pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, quando ele estava naquela ascensão para a presidência da república. Recordo certa vez que o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, levava as sessões muito para dentro de madrugada. E aí, numa dessas oportunidades, que não era tão raro assim, depois da meia-noite, você subindo as escadas para voltar para o seu gabinete, você vira no corredor, aí lá no final do corredor, para quem já foi e visitou o deputado Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, sabe do que eu estou falando. No final do corredor, no apelidado Carandiru do Congresso, lá no final, um gabinete que ninguém quer porque não tinha banheiro, dentro dele, tinham pessoas na porta. Estou falando de depois de meia-noite. O meu pai, ele olhava, caminhava, abria um sorriso, chamava o pessoal para dentro, se tivesse café, servia café, e começava atendimentos. Meia-noite, 1 da madrugada. Eu vi isso acontecer, ninguém me contou não, tá. Então, assim, aqui a gente trabalha bastante, a gente trabalha de verdade, e essa eleição do Trump, a gente ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque no passado, se vocês forem ver, a OEA, ela já recebeu uma delegação da esquerda, da deputada Elisiane Gama. A deputada Elisiane Gama, ela foi em 2024, abril de 2024, na OEA, e aí vocês imaginam o que que ela foi falar lá, né, junto com outros parlamentares de esquerda. E é engraçado porque ela não falou com quem ela se encontrou, ela só falou que foi uma visita muito importante. Quando a esquerda tem gol para marcar, pode ter certeza que eles falam, tá. Deve ter se encontrado com ninguém ou com pessoas irrelevantes. Então ela fez um vídeo genérico junto com outros senadores de esquerda, e vocês imaginem só, no momento em que Lula era presidente do Brasil, 2024, e o Biden lá nos Estados Unidos. Seria complicado a OEA fazer sequer uma nota pública contrária ao Brasil. Mas a gente estava lá pressionando. Em pelo menos 2 oportunidades, delegações de parlamentares brasileiros foram à OEA. O Paulo Figueiredo fala que já encontrou com eles umas quatro vezes com o Pedro Vaca, que é o colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA. E ele é que está liderando essa delegação da OEA, que chegará ao Brasil semana que vem, na verdade amanhã chega, né, dia 9, entre 9 e 14 de fevereiro, vai passar por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E então agora, com a eleição do Trump, essas saídas da OMS, saída do Acordo de Paris, etc., agora isso daí surtiu certamente o efeito necessário para que essas pessoas venham ao Brasil. Ele já vem ao Brasil tendo encontrado 4 vezes com Paulo Figueiredo e pelo menos em 2 oportunidades recebendo uma delegação de parlamentares brasileiros, junto com pessoas como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, dentre outros brasileiros que militam e trabalham pelas liberdades. Então é importante, porque eles já vêm ao Brasil, de certa maneira, brifados. Já foi falado para ele a situação do Brasil. E eles abriram um e-mail, justamente para que você, que já sofreu alguma denúncia, fale qual foi a violação de direitos da sua liberdade de expressão que você sofreu. Um post deletado, uma cartinha do TSE ou do STF pedindo para você, sob pena de multa, ter que excluir algum post, perfis que caíram das redes sociais. É importantíssimo que a gente faça tudo isso. Eu deixei o e-mail em posts anteriores do meu Instagram, ah, se não me engano, deixa eu ver onde é que está esse e-mail aqui. CIDH, eu acho que é CIDH.expression, CIDHexpression@oas.org. Esse é o e-mail. Vou escrever aqui, vou deixar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar fixado. CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
expression, arroba, OAS, que em inglês significa OEA, ponto org. Deixa eu ver se deixou. Fixei meu comentário no Instagram. Então, se você está no YouTube, depois vai lá no Instagram, CIDH Expression, arroba oas.org. Nesse e-mail você vai relatar a violação que você sofreu, tá? Você não vai criticar ninguém, você não vai atacar ninguém, você não vai xingar ninguém, você só vai falar: "Olha, meu nome é tal, deixa um canal de contatos, meu telefone é tal", vai ter lá também o e-mail, é bom você ficar ligado no e-mail, "e tal dia aconteceu isso aqui comigo, sofri uma violação da minha liberdade de expressão". Talvez essa delegação da OEA, ela pode pedir para você fazer o depoimento, para eles te entrevistarem, para conversarem com você. E aí, no final da viagem deles, eles vão fazer um relatório, que eu tenho certeza que será um relatório que vai condenar as violações de liberdade de expressão ocorridas no Brasil. Eu acabei de soltar no meu X e no meu Facebook o e-mail que eu mandei contando da minha história, como que em 2022 eu fui obrigado a deletar posts relacionando o Lula, então candidato, ao Nicolás Maduro e ao Daniel Ortega, sob pena de multa diária, ordem vinda do TSE, e também relatei de quebra, deixei ali links e breves relatos sobre as violações de outras pessoas, tá? Algumas dezenas de pessoas, na verdade, que começou desde 2021 com o TSE bloqueando a monetização de Bárbara Chattolizei, Ravox, dentre outros. Hoje o Ed Raposo, para quem viu pedindo vaquinha para ele, o Ed Raposo, que tirava o seu sustento dos seus vídeos das redes sociais, hoje em dia ele está impedido de utilizar as redes sociais dele, condenado, né, a minguar. Se for possível, Alexandre de Moraes, ele quer que essas pessoas morram de inanição, só pode. Não vejo outra maneira pela qual ela impede as pessoas de trabalhar, porque é o trabalho dela. Ela trabalha fazendo vídeo no YouTube, no TikTok, é remunerada pelo YouTube TikTok, ele vai lá e fala: você não pode mais falar nas redes sociais. E ainda diz que isso daí é para favorecer, para preservar a democracia. Se nós fizéssemos fake news, eles estariam nos desmentindo e eles chegariam à presidência da República. Só que o que ocorreu foi justamente o contrário. A gente desmente diariamente aquela imprensa suja que recebe dinheiro do governo Lula, e as pessoas enxergam que nós somos injustiçados, que nós somos lesados, que nós somos violados na nossa liberdade de expressão, que nós somos, né, a parte que está lutando a favor das liberdades. E isso é o que nos dá um tremendo capital político e faz o Jair Bolsonaro ser eleito, como foi em 2018, sem gastar sequer US$ 1 milhão na sua, na sua campanha presidencial. Tá? Num outro capítulo, falando de OEA, né, a gente levou uma reclamação à relação à deputada Carla Zambelli, e depois de um ano nós retornamos para cobrar, porque nada tinha sido feito, e a deputada tinha perdido o seu passaporte. E aí a gente falando: "E aí, pessoal, como é que é? Se vou esperar ela ser presa, igual o Daniel Silveira?" Daniel Silveira, que inclusive o seu advogado chegou a ir à OEA também fazer uma denúncia contra não só Alexandre de Moraes, mas o PGR Paulo Gonet, acusando eles de tortura física e psicológica. E depois de um tempo, Daniel Silveira acabou sendo solto. Ele progrediu de regime para o semiaberto, coisa que já deveria ter sido feito lá atrás, após cumprido um sexto da pena, mas acabou que o STF postergou isso, né? O STF não, o Alexandre de Moraes manteve ele preso, mesmo ele podendo progredir de regime, algo assim. Meus caros, eu nunca vi um traficante passar metade desse veneno aí do Alexandre de Moraes. Pelo contrário, se estivesse traficando, estava vindo ordem do STF para proibir a Polícia Federal, a polícia, de subir favela que eles dominam, que é a ordem do Fachin, na DPF 6395, se não me engano, que foi impetrada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do Flávio Dino, o partido do Marcelo Freixo, né? Esse mesmo partido é que está impedindo a polícia de subir as favelas, e o crime organizado está estendendo o seu domínio, colocando barricada, né, se armando melhor. É o mesmo efeito que teve do Brizola lá nos anos 80. Tá? Inclusive, cocaína no Rio de Janeiro é apelidada de Brizola. Quem sabe a gente não vê daqui a pouco alguma droga sendo apelidada com o nome de Faquin,
em homenagem e agradecimento ao ministro do STF, que não permite que a polícia suba a favela desde o tempo da pandemia. Falou lá atrás que era por causa da pandemia, mas a ordem segue vigorando até hoje. E ele diz que não tem relação. Não tem não, que isso? O bandido está traficando, está ganhando dinheiro, está comprando mais armamento, mas não tem relação nenhuma. Será que se ele morasse no pé da favela, ele ia ter essa mesma decisão? Será que os filhos dele fossem policiais militares e civis que sobem o morro dominado por traficantes fortemente armados? Ele teria essa decisão? Mas encaminhando para o final aqui, pessoal, falei da Carla Zambelli, doutor Paulo Faria, advogado Daniel Silveira, muito corajoso, protocolou já denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão, como é que funciona esse organismo lá? Ela é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela recebe todas as denúncias que chegam sobre violação de direitos humanos e aqueles casos que eles enxergam indícios de veracidade, indícios de substancialidade, de materialidade, eles mandam para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é quem fará o julgamento dos acusados. Então, hoje em dia, o que nós temos é uma análise prévia para saber se esses casos do Brasil serão levados para uma análise mais profunda da Corte. O Deltan Dallagnol, olha como é que é importante a gente virar a página da eleição da Câmara, tá? Porque eu troquei farpas com o Deltan Dallagnol, troquei farpas não, né? Na verdade, ele argumentou para um lado, eu argumentei para o outro, cada um forma a sua convicção. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O desespero dessa turma aí é grande, né? Não adianta eles fingir que eles não estão desesperados. O Barbudinho, inclusive, falou que se o Congresso não regular, o STF vai regular. Eu queria saber com que força que eles vão conseguir regular as redes depois de tudo que está acontecendo. Depois de tudo que está acontecendo agora, eu quero saber com que força esses caras vão conseguir regulamentar as redes. Não está fácil para eles, né? Não está nada fácil para essa turminha, para essa quadrilha aí. Mas o desespero lá tá gigante, porque muita coisa pode acabar aparecendo aí. O Brasil é de alguns brasileiros. Para a nossa elite, o país pertence ao consórcio que ora as cartas. O Barbudinho, o Brasil é dos brasileiros que ele controla, né? Porque, gente, mais uma vez eu vou falar aqui, eu tô para criar um canal para ler os comentários dessa turma aí. Eu tô para criar, só não sei como, que jeito que eu vou fazer. Mas eu tô querendo criar um canal para mim responder, não, para mim mostrar, pra gente ler junto, pra gente ver e se estressar, debochar, rir um pouco da cara dessa turma aí. Porque o barco a gente tá nele, chorar não vai adiantar muito, né? Vamos ver se a gente consegue rir, porque gente dá nojo. Porque na época do Bolsonaro, a gasolina tá caro, o café tá caro. Não teve, né? Eles falam, gente, aqui na minha cidade a gasolina não chegou a R$ 10 na época do Bolsonaro, né? Chegou na época do Temer. Eu acho que eles estão confundindo isso, ou é canária mesmo, ou é canalice mesmo, mas não chegou. Na verdade, ele entregou com as coisas com preço bem abaixo, né? O etanol ele entregou a R$ 2, hoje está quase 5 aqui. Eu sei que o etanol em outros lugares é bem mais caro, porque aqui em Mato Grosso é um pouco mais barato mesmo do que o resto do país. A gasolina está 6 e pouco. E eles ignoram o que aconteceu. Essa turminha ignora o que aconteceu. Aí você mostra lá, tal coisa está caro. Vai reclamar com o prefeito e o governador do estado, né? Cada estado tem um governador que merece. Falei, what? Mas na época do Bolsonaro, então não era culpa dele, era culpa do governo do estado também, né? Não, na época do Bozo era Bozo. Aí na época de um era culpa dele. Na época... Então, gente, o petista mesmo. Gente, existe o petista e existe aquele cara que vai pra manada. O petista mesmo, ele não se arrepende. Independente, gente, pode acontecer o que for. Pode
pode acontecer qualquer coisa. O petista, e principalmente o petista que tem uma vida mais ou menos, existe, né? Existe. Esse daí não abre mão do barbudinho. Pode acontecer. Você pode provar para ele qualquer coisa. Ele vai fechar o olho e vai acreditar no discurso do barbudo. O barbudo falou que a culpa é dos empresários. Tá todo mundo jogando que a culpa é dos empresários. Todo mundo que eu falo, essa turma aí, né? Essa turma vermelha aí. Então, se você conhece um petista, não discuta. Soe ele, joga na cara e ria de tudo que ele falar. Mas não discuta. Deboche, só deboche. Seja irônico, sarcástico, mas não discuta com petista. Não vale a pena. Eles têm a mente cauterizada. Tudo que você falar para eles, de nada vai adiantar. Porque essa turminha aí já era. Não, o homem pode ir lá e pegar a mulher do cara na frente dele. Vai falar, é isso aí, é meu presidente. Ótimo. É terrível, é de surtar a mente, porque você vê os comentários e fala, não, esse cara aqui não pode estar falando sério. Ah, mas na época do fulano estava mais caro. Primeiro, não estava, né? Não estava mais caro. Segundo, ele ignora a pandemia. E terceiro, não ia ficar mais barato? Eles não trocaram que era para ficar mais barato? Porque depois que ele assumiu, ficou mais caro. Mas eles falam, não, para mim tá bom ainda, tá melhor do que na época do fulano. Não, mas o cara veio para baratear as coisas. Ah, gasolina. Ah, não, mas isso aí é o ICMS. Não. Se antes a culpa era de um, hoje a culpa tem que ser do mesmo, do mandatário. Cambada de... Você tá doido? Aliados de Lula criticam Mota por desvincular 8-1 de tentativa de golpe. Mas não foi tentativa de golpe, né? Não teve tentativa de matar ninguém aqui, né? Esse barbudo maldiçoado fica falando que tentaram matar ele. Não vi, não existiu, ele não tá. Como que alguém tenta matar alguém que não tá em um lugar? Como? Não tá lá. Aí tentaram matar ele, mas ele não tá lá. Estranho isso daí, né? Tentativa via telepatia, só se for, né, gente? MPF apura falta de transparência nas visitas dos filhos de Lula ao Planalto e uso do helicóptero presidencial. Se fosse o Bolsonaro, tinha um careca aí que ia dar 24 horas para isso, 24 horas para aquilo. Principalmente pelas mentiras do Barbudinho falando que a culpa é dos empresários, né? Falando que se tá caro não compra. Já pensou? Lá ia dar 20, ó, eu te dou 48 horas para você falar a verdade lá. Porque isso que você disse aí é mentira.